Fala galerinha, vamos para mais uma videoaula para o nosso canal aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like, né, e apertar o sininho das notificações para estar recebendo as aulas com frequência. Esse conteúdo é sobre Teorema de Tales, tá certo? Teorema de Tales, para quem não sabe, foi um matemático que nasceu 585 anos antes de Cristo. Ele teve a façanha de descobrir a altura da pirâmide de Quéops, um fato que o rei Quéops queria descobrir, tá certo? Então, a partir daí, as relações proporcionais do teorema dele vêm fluindo até hoje no dia a dia para calcular determinadas situações onde utilizam razão proporcional. Bem, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. No Teorema de Tales, a gente vai trabalhar nesse conteúdo feixes de retas paralelas intersectadas por retas transversais. Uma, duas, três retas transversais, ou seja, eu tenho as paralelas e duas transversais. Nessa condição diz o seguinte, eu fiz aqui o desenho de dois triângulos, eu estou mostrando aí o conceito de ângulos, né? Retas paralelas cortadas por um ângulo. Nós temos alguns conceitos de congruência, que é ângulos correspondentes, ângulos colaterais, alternos e internos. Então, utilizando essa regra aqui, eu posso demonstrar a relação da razão proporcional. Observa-se que esse ângulo que está aqui, em relação a esse, eles são concorrentes, ou seja, eles são iguais. E esse ângulo que está aqui e esse aqui também são iguais. Esse ângulo que está aqui é ângulo reto, então esses ângulos também são iguais. Nesse caso, eu vou utilizar uma relação de congruência do triângulo AAA, ou seja, esses dois triângulos eles são iguais em relação aos seus ângulos. Então, todos os ângulos são iguais, certo? Nesse caso, eu posso fazer a razão proporcional. Eles são iguais, mas proporcionalmente diferentes, ou seja, um vai ter um tamanho maior ou o outro vai ter um tamanho menor, mas são iguais em forma de desenho. Coloquei aqui o exemplo bem exemplificado para vocês, um exemplo que nós iremos trabalhar no dia a dia nessas atividades que está sendo proposta. Eu tenho três retas paralelas por duas transversais, onde essa aqui vale 4, essa aqui vale 12, ou seja, essa distância que está aqui vale 4, essa distância aqui vale 12. Essa distância aqui vale 2 e essa distância aqui vale x mais 3. Eu só quero lembrar aos senhores que às vezes a questão pede o valor de x ou às vezes a questão pede o valor do segmento. Você não deve ficar perdido nessa relação aí, tá certo? E para resolver o cálculo sem muita complicação, a gente vai resolver bem fácil. Eu vou pegar a razão proporcional. Esse 4 está para esse 12. Então, 4 está para 12. Assim, eu vou colocar uma igualdade. Como 2 está para x mais 3. Como 2 está para x mais 3. Lembrando que aqui é um binômio. Então, se é um binômio, o número que vai multiplicar aqui deve multiplicar com 2. Utilizando a regra de 3 simples, multiplica meio pelos extremos. Então, eu vou ter 4 vezes x mais 3. 4 vezes x mais 3, que é igual a 12 vezes 2. 2 vezes 12. Resolvendo a distributiva, 4 vezes x vai dar 4x. 4 vezes 3 vai dar 12. É igual a 2 vezes 12 dá 24. Resolvendo a equação do primeiro grau, o mais 12 passa para o segundo membro, negativo. Então, vai ficar 4x é igual a 24 menos 12. 4x é igual a 24 menos 12, vai dar 12. Então, resolve a operação descobrindo o valor de x. X é igual a 12. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser igual a 3. Se o x é 3, então eu vou chamar esse segmento aqui, ele vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. E um detalhe importante que eu vou colocar para vocês é o seguinte: se é proporcional, existem alguns pontos que dá para trabalhar a lógica. Observe só. Esse cara aqui, ele está numa razão proporcional para 12. Significa que esse segmento ele é maior que ele algumas vezes. Vamos supor que se o 4 fosse o dobro, então ele seria 8. Se ele é o triplo, então ele vai ser 12.
significa que esse segmento aqui, ele é 3 vezes o 4. Ou seja, ele é o triplo. Então, se aqui é 2, o triplo de 2 é 6. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, esse segmento aqui seria 6, por lógica, tá certo? Então, essa aqui é uma atividade bem simples. Eu vou montar outra para vocês, uma situação que geralmente cai e muitos de vocês têm dificuldades, tá certo? Vamos lá, guardem aí. Bem, pessoal, esse exemplo aqui, exemplo 2, ele confunde muito nossos alunos, tá certo? Eu só quero que vocês entendam o seguinte, independentemente do desenho, você precisa visualizar matematicamente como seria. As retas, elas estão um pouco inclinadas aqui, as paralelas são essas. As paralelas são essa aqui, A, B e a C. E as transversais são essas, U e T. Confere? Mas aí no caso, se eu tenho dificuldade, eu posso fazer isso. Eu posso pegar essas retas e fazer dessa forma aqui, ó. Nesse caso eu estou reescrevendo o desenho. Então eu vou ter essas retas dessa forma. Confere? Então eu peguei essa reta aqui e joguei ela para essa forma. Então aqui é o 3. Aqui é o x mais 4, aqui é o x e aqui é o 5, tá certo? Se toda vez o aluno for fazer da maneira que eu propus agora há pouco, ele irá fazer essa condição, tá? X está para 5, assim como 3 está para x mais 4. Mas lembre que este segmento aqui, ele é em relação a essa reta, ou seja, se eu pegasse essa reta e jogasse para cá, essa distância ela teria que estar aqui. Se eu pegasse essa reta e jogasse para lá, estes 5 teria que estar aqui. Como assim, professor? Não entendi. Se eu fosse reescrever essa equação, ou seja, ela seria desta forma aqui e desta forma. Então, seria x, esse segmento aqui, ó, ele está para esse. Então, aqui seria x mais 4. E este segmento aqui, 3, estaria em relação a esse, sobre 5. Aí sim, está este segmento para esse, assim como esse está para esse, tá certo? Nesse caso aqui, quando ele está assim, você deve seguir o segmento. Então, toda vez que tiver um x que esteja cruzando essas intersectárias aí, você deve seguir a reta, tá bom? Isso aqui é uma dica que eu estou falando. Então, vamos lá, resolvendo o problema. Então, x está para x mais 4, assim como 3 está para 5. Aí multiplica meio pelos extremos. 5 vezes x, 5x, que é igual a 3 vezes, é um binômio, então vai ficar 3 vezes x mais 4. Resolvendo, 5x é igual a 3 vezes x mais 3 vezes 4, 12. Esse 3x está no segundo membro, vai para o primeiro membro, ele é positivo, fica negativo. Então vai ficar 5x menos 3x é igual a 12. 5x menos 3x vai dar 2x, que é igual a 12. 2x está multiplicando, então ele passa dividindo. X é igual a 6. Se o x é 6, então este segmento aqui vai ser 6 mais 4, que é igual a 10. Tá certo? E aqui vai ser 6. Tudo bem? Então, só resolvendo aqui, da maneira que eu propus para vocês, o x vai ser 6. E o x mais 4 vai ser 10. Confere. Então, a razão proporcional desse para esse é igual a esse para esse. Como é que eu faço a verificação? 6 está para 10. Você simplifica por 2, que é igual a 3 sobre 5.
Se essa razão é igual a essa, então a conta está correta. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a nossa aula de Teorema de Tales. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. E eu vou colocar mais uma questão aí para os senhores resolverem e mandar a resposta para mim nos comentários. Tá legal? Aguarda aí, enquanto eu monto a questão. Bem, galerinha, aqui tem o outro exemplo, o exemplo 3, certo? No caso aí é para vocês desenrolarem a lição, mas eu creio que vocês irão tentar resolver. Já deu complicação na situação, porque agora eu tenho duas variáveis, eu tenho a variável x e a variável y. Se você entendeu a atividade, eu peço que você dê um pause no vídeo e resolva a questão, tá certo? E eu creio que você já deu pause no vídeo, e agora vamos tentar ajudar vocês. Lembre-se que as paralelas são essas, eu vou colocar aqui, as paralelas é a B, a C e a D. Essas aqui são as transversais. No meu quadro parece ser paralela, mas ela é inclinada, tudo bem? Então, se elas são inclinadas, você pode fazer, nesse caso aqui, eu vou logo dar dica para vocês. Tanto fazendo esse para esse ou esse para esse vai dar no mesmo, fica a critério do cliente, tá certo? Então, se eu for montar essa estrutura de maneira que vocês possam entender, então eu tenho 4 retas paralelas. 1, 2, 3, 4. Por 2 transversais. Então tem uma transversal assim e tem uma transversal assim. Então eu peguei esse desenho e joguei ele para cima, ou seja, eu fiz uma rotação de 90 graus. Ele está assim, fiz uma rotação de 90. Ou seja, esses elementos que estão aqui são esses. É o 5, é o 5x e o 15. Esses elementos, quando rotacionei para cá, ficou 3, 2x mais 2 e o y. Confere? E agora você pode trabalhar a resolução. Vocês podem observar que você irá fazer a razão proporcional entre os seus segmentos. Eu posso trabalhar esse com esse com esse, ou esse com esse, ou assim fica o critério do cliente, tá certo? Mas sempre de 2 em 2. Então eu posso pegar primeiro esses dois aqui, ó. Então vai ficar 5 está para 5x, assim como 3 está para 2x mais 2. Você multiplica meio pelos extremos. 3 vezes 5 vai dar 15x, que é igual a 5 vezes 2x mais 2. 15x é igual a 5 vezes 2 vai dar 10x, 5 vezes 2 vai dar 10, mais 10. Esse aqui está no segundo número, passa para o primeiro como negativo, então vai ficar 15x menos 10x é igual a 10. 15 menos 10 vai dar 5x, que é igual a 10. X é igual a 10, está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 2. Beleza, descobrimos o x. Então, se o x é 2, aqui vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, se aqui é x vale 2, então vai ficar 2 vezes 2 mais 2. Aqui vai dar 4 mais 2, isso aqui vai dar 6. Então, observa-se que 5 dobrou para 10, triplicou, deu 15. 3 dobrou, deu 6. Então, se ele vai triplicar, então aqui, obviamente, que vai dar 9. Eu já fiz por dedução, mas vamos resolver o problema. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa equação e essa. Tá certo? Então, vai ficar a solução 2. 5 está para 15. 5 está para 15. Assim como 3 está para y. Assim como 3 está para y. Multiplica meio pelos extremos.
sempre a variável é a primeira. 5y é igual a 15 vezes 3, que vai dar 45. Y é igual a 45, 5 está multiplicando, passa dividindo, y é igual a 9. E encontramos a nossa solução. Ok? Eu fiz aí um exemplo de cada, eu vou colocar mais um exemplo logo para vocês, tá certo? Para vocês